Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 1 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Vamos utilizar a Nova Bíblia Viva. Essa Bíblia foi publicada no Brasil com todos os direitos reservados pela editora Mundo Cristão, situada na rua Antônio Carlos Tacconi, 79, São Paulo, Brasil, CEP 04810-020. E o homepage é www.mundocristão.com.br. Êxodo, capítulo 1, versículo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, com suas respectivas famílias. Êxodo 1, capítulo 1, versículo 2. Rubens, Simeão, Levi, Judá, capítulo 1, versículo 3. Isacar, Zebulun, Benjamim, capítulo 1, versículo 4. Dan, Naftali, Gade e Asser. Êxodo capítulo 1, versículo 5. O número total dos descendentes de Jacó foi 70. José, porém, já estava no Egito. Capítulo 1, versículo 6. Passou o tempo e morreram José, seus irmãos e toda aquela geração. Capítulo 1, versículo 7. Mas os filhos de Israel eram muito férteis e tornaram-se muito numerosos e fortaleceram-se grandemente, de maneira que encheram aquela terra. Êxodo, capítulo 1, versículo 8. Nesse meio tempo, um novo rei, que não conhecia José, subiu ao trono do Egito. Capítulo 1, versículo 9. O novo rei disse ao povo: Vejam, o povo israelita é muito numeroso e mais forte do que nós. Capítulo 1, versículo 10. Precisamos ser astutos para com esse povo, para que não se tornem mais numerosos e ainda aí, em caso de guerra, não se aliem aos nossos inimigos, pelejem contra nós e sejam forçados a fugir do país. E sejamos forçados a fugir do país. Capítulo 1, versículo 11. Então colocaram sobre eles mestres de obras para forçar os israelitas a trabalhos pesados. Capítulo 1, versículo. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiro de Pitom e Ramassés. Capítulo 1, versículo 12. No entanto, quanto mais os maltratavam, mais eles se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que os egípcios passaram a ficar com medo dos israelitas. Capítulo 1, versículo 13. Então, os egípcios os sujeitaram a uma escravidão severa. Capítulo 1, versículo 14. Tornaram a vida deles amarga, impondo-lhes o árduo trabalho de preparar o barro para fazer tijolos, além de todo o trabalho no campo. Em todas as situações, os israelitas eram sujeitados a uma cruel escravidão. Capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito deu ordens às parteiras hebreias, entre elas Sifrá e Puá, dizendo, capítulo 1, versículo 16. Quando vocês ajudarem as mulheres hebreias a dar à luz, façam o seguinte: se for menino, matem-no. Se for menina, deixa-na viver. Capítulo 1, versículo 17. Mas as parteiras temiam a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Elas deixavam os meninos viver também. Capítulo 1, versículo 18. Então, o rei do Egito mandou chamar as duas parteiras e perguntou-lhes: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? Capítulo 1, versículo 19. As parteiras responderam ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são cheias de saúde e dão à luz antes que chegue a parteira. Capítulo 1, versículo 20. Deus abençoou as parteiras
e o povo continuou crescendo e se tornou cada vez mais forte. Capítulo 1, versículo 21. Como as parteiras temeram a Deus, ele foi bom com elas e fez com que tivessem suas próprias famílias. Capítulo 1, versículo 22. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos. Só deixem viver as meninas. Encerramos assim o capítulo 1 do livro de Êxodo, da Bíblia Sagrada. Bem, hoje é 25 de dezembro de 2017. Muitos povos, muitas raças, muitas culturas estão celebrando hoje o Natal. Mas nos shoppings das cidades, pelo menos na cidade onde eu moro, nós só vemos representações, ilustrações sobre a figura de Papai Noel. E esquecemos que, na verdade, essa data representa e simboliza o nascimento de Jesus, que se fez carne e veio habitar entre nós. Jesus é o verbo que se fez carne. Então a palavra é o próprio Jesus falando conosco. Não podemos nos esquecer jamais que no dia 25 de dezembro se celebra, se comemora, embora essa não tenha sido exatamente a data que Jesus nasceu, provavelmente não, mas não podemos esquecer que celebramos o nascimento de Cristo. E devemos esquecer mais do Papai Noel. E lembrar sempre em nosso coração e nossa mente que no Natal celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Aquele que, como menino, não pode fazer nada por nós. Mas no momento em que ele derramou seu sangue na cruz, em que ele sofreu toda aquela humilhação, toda aquela crueldade e passou por todo aquele sofrimento para garantir a vida eterna para os povos que acreditassem no sacrifício dele. Então não podemos esquecer desse sacrifício. E não podemos esquecer, portanto, que celebramos o nascimento de Cristo. Tá bom? Muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques. Inscreva-se no meu canal. Muito obrigada.